Queridas famílias, esse último sábado nós demos uma historinha para as crianças que falava sobre bullying. E qual não foi a nossa surpresa que algumas delas, elas se identificaram com a criança que sofria bullying na historinha. Eu até gostaria que vocês olhassem essa história, chama Princesa Margarete, está no nosso canal, e é essa historinha que nós mandamos a última vez. Elas se identificaram, assim, de várias formas, né? Assim, algumas referiram que já sofreram bullying, outras já viram outras crianças sofrendo, e isso passa muito fácil por uma brincadeira, sabe? Mas isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria para as crianças. E é por isso que eu resolvi gravar esse pequeno vídeo aqui com essa foto, esse desenho que a Cláudia, né, a professora Cláudia mandou, que eu achei bastante interessante, porque nós temos que saber lidar com isso, nós temos que reconhecer e nós temos que saber lidar. Então, muitas vezes a criança que sofre bullying, ela não tem coragem de falar aquilo, e ela vai acontecendo como a menininha da história, né? Às vezes ela fica muito retraída, ela para de querer ir para a escola, ela para de querer brincar, ela começa a perder a sua autoestima. Então, a gente deve ensinar a criança, né, que ela é muito amada, que ela é muito bonita, que ela tem coisas muito boas. A gente deve sempre valorizar a criança. É muito importante para ela crescer bem, para ela crescer com uma boa autoestima, isso. Trabalhar a autoestima da criança é trabalhar a confiança dela. A gente jamais deve colocar apelidos numa criança, jamais. Ela tem um nome, a gente precisa chamar essa criança pelo nome. Ela tem um corpo, que é um corpo que Deus deu para ela, que nós não podemos pegar uma característica qualquer, um cabelo, um olho assim o assado, um nariz assim o assado, porque todas essas características de beleza, elas são coisas que as pessoas ensinam. Quem é que diz que um cabelo encaracolado é mais feio ou mais bonito que um cabelo liso? Quem é que diz que uma pessoa com pele mais preta ou mais branca é uma pessoa mais bonita ou mais feia? Isso daí é uma coisa que não tem sentido, foi enfiado na cabeça da gente isso, e a gente muitas vezes, sem querer, às vezes achando que colocar um apelido na criança é uma coisa carinhosa, mas muitas vezes não é, muitas vezes a criança não gosta disso. E ela tem que ser orientada a controlar suas emoções e a colocar o respeito quando ela é chamada de uma forma que ela não gosta. Então, nós precisamos falar para as crianças assim, olha, se o seu amiguinho está falando isso de você, você comunique à professora, você fale com ele sem briga, mas você seja muito firme, fala, olha, eu não quero que você faça isso comigo, eu não estou gostando. Isso é muito importante, porque todos nós, desde pequenininho, merecemos respeito. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a jamais fazer esse tipo de coisa com o seu amiguinho, com as pessoas que convivem com ele, né? Nós temos que conscientizar os nossos filhos das consequências desse ato. Então, o que ele vai causar no amiguinho dele se ele falar que o amigo é gordo, é feio, é fedido, é isso, é aquilo, né? Nós temos que ajudá-lo a refletir sobre os danos que essas palavras ofensivas causam nas outras pessoas. É muito importante a gente conversar com as crianças, porque às vezes a gente acha que a criança é muito pequena para entender, e não é.
Cada criança, ela consegue entender alguma coisa naquela fase que ela está. Então, sem dar bronca, sem nós agirmos de forma agressiva para com o filho, nós temos que explicar para ele, olha, isso é certo e isso é errado. Nós temos que lembrar que todos nós somos irmãos, que todos nós, apesar de sermos diferentes como os dedos da nossa mão, somos todos muito importantes na criação de Deus. Um grande abraço para vocês e se vocês quiserem conversar conosco, comigo ou com a Cláudia sobre esse tema tão importante, nós estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço e até mais.